verdade, que o Senhor está nos concedendo estar mais uma vez aqui em meu dia. Agora, meu Deus, Senhor, te ouvimos a tua palavra, e eu quero colocar-se na palma da tua mão do servo pastor André, que está na conversa, Senhor, de apregoar a tua palavra. Usa o teu servo, Pai, de uma forma toda especial. Levar a palavra nesta noite, vá e produza o resultado na qual foi enviada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a palavra do nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus Santo da minha alma. Glória a Deus. Glória. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Assentai-vos, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, gratos somos a Deus pela oportunidade que nos concedido a cada dia fazermos uma breve reflexão do real significado do que é o Evangelho. Primeira coisa que a gente, desde já, nessa exposição bíblica, como está em Romanos 1,16, que diz que Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, depois o grego. Agora, aqui o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo, depois de uma longa caminhada, depois de ele receber e aceitar o chamado de Deus, depois de uma longa caminhada, no final ele está preso, estava em Roma, encarcerado. E como qualquer outra pessoa, uma pessoa presa, evidentemente não é uma coisa boa. Quem quer ficar numa grade, quem quer ficar encarcerado, ainda mais quando você não deve nada a ninguém, quando você não tem dívida com ninguém, ainda mais quando você foi preso porque estava pregando o Evangelho, quando você foi preso por estar fazendo a obra de Deus, porque ainda mais quando você foi preso por pessoas odiarem o Evangelho. Então, como humano, como pessoa normal, sem a visão de Deus, poderia estar agora na cadeia reclamando e murmurando. Mas nós temos dois exemplos dele, por exemplo. Antes de chegarmos aqui nesse ponto, nós temos lá a palavra de Deus em Atos 16, quando ele estava pregando e ele foi ali espancado, eles e Silas ficaram presos, encarcerados. Muito bem, e estava preso com os soldados na porta, porque o Evangelho estava fazendo muita diferença. Muitas pessoas estavam se convertendo. Deus, uma época, estava operando sinais e maravilhas, muitas verdades
gente ir embora. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, quando aquela porta se abriu, quando as cadeias se quebraram, não estava somente ele preso ali. Havia outras pessoas presas, pessoas com certeza que haviam cometido algum delito, pessoas como delinquentes. Mas eles estavam ali porque estavam pregando a palavra, pessoas que odiavam o Evangelho. Então, surrou-os e os levou para a cadeia. E quando tudo aconteceu, e as pessoas ali, o carcereiro ficou apavorado, afinal, ele era responsável pelas pessoas que estavam presas ali. E de repente as cadeias se quebram, as correntes, tudo se quebrou, e aí o carcereiro entra em desespero. E o que ele diz? E agora? Queria se matar. Então ele pegou e ia se cortando e ia se matar. Mas Paulo, cheio da graça e do poder de Deus, disse: não faças tal. Estão todos aí. Primeiro, ele não correu. Segundo, Deus não permitiu que aquele presidiário também fugisse, porque sabia do preço que aquele carcereiro iria pagar. E Paulo ali, quando falou isso, falou sobre aquela situação, não faça porque todos estão aqui. Aí o carcereiro vai e fala: como é que eu faço para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor, Deus será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então aquele carcereiro pegou Paulo, levou para sua casa, aí limpou suas feridas, deu alimentação para ele, e ali toda aquela família foram contemplados, todos foram contemplados por Deus. São experiências, na verdade, que pessoas chamadas por Deus passam sem reclamar da situação, sem murmurar de ninguém, sem desfazer de ninguém. Onde passa, respeita as pessoas. E aí, saiu de lá, voltando para cá, ao início dessa leitura dessa palavra, ele então estava preso, porém, já no final da sua vida. Ele tinha consciência, na verdade, que não sairia mais para a rua. Porque normalmente, queridos, quando pessoas estão presas, elas chamam advogados, falam de tudo, porque tem esperança de serem libertas para poderem continuar sua vida em liberdade fora de uma cadeia. Mas Paulo tinha consciência que ele não sairia daqui mais, a não ser depois da morte. Ele tinha consciência disso. Ele fala duas coisas importantes que devem nos fazer refletir o que verdadeiramente significa o Evangelho. Quando ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Isso significa uma entrega voluntária e total da própria vida em sacrifício a Deus. É isso que significa uma entrega total, uma entrega voluntária, total, da sua própria vida em sacrifício a Deus. A gente, quando verifica isso aqui, a gente tem que fazer uma reflexão, porque tantas pessoas que têm tudo para serem felizes e não são, vivem assim uma vida meio que fantasiosa, porque tem uma casa, tem um carro, tem alimento, tem uma família, não está preso, não está na cadeia. Irmãos, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas eu já fui preso. Eu já fui preso. Não porque eu roubei e cometia nada, porque nada de errado, graças a Deus. Mas uma arrastou da polícia. E aí eu fui preso. E eu posso lembrar até hoje, eu tinha 17 anos de idade.
era novo. Porque na minha época não tinha esse negócio não. 14, 15 anos eu ficava 20, 30 anos, eu estava preso. E eu não fiz nada. Deus é o testemunho que eu falo nessa noite. E eu vi ali, naquela cadeira, aquele xadrez ali, um montão de pessoas ali, de vários lugares, de várias comunidades, tinha todo tipo de gente, todo tipo de pessoas ali. E eu vendo ali, na realidade, meu Deus do céu, eu não conhecia Jesus Cristo, eu não tinha nem ideia do que era ser cristão, eu nunca havia entrado numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Os meus pais não eram cristãos, pelo contrário, tinham uma vida meio que preguiça, mas eu estava ali naquela prisão, e a volta olhava pessoas aqui, pessoas ali, e eu lembro até hoje que eu queria descansar e dizer o seguinte: espalha todo mundo que eu vou deitar. Parecia que eu era o dono da cadeia. E aquela sujeira toda, mau cheiro, horrível, horrível. Então eu posso imaginar que já na minha época, aonde eu estava preso, não tinha problema rápido, não tinha nada. Mas na época do apóstolo Paulo, as prisões tinham ratos, tinha coisas horríveis, e estava ali uma pessoa de Deus, uma pessoa do Senhor, em meio a toda aquela situação. E aí ele tem a consciência de entender, quando ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, entrega voluntária e total em sacrifício a Deus. Eu não sei o que estava passando na cabeça dele, pelo estado dele, Então é o momento de fazer uma reflexão. Não estamos presos, não estamos na cadeia, estamos livres, e mesmo assim a gente se recusa a entender que Jesus Cristo preparou o céu de glória para a gente naquele dia. Glória a Deus. Eu creio na salvação. Amém, Jesus. Eu creio na salvação. Porque para isso Jesus morreu. Para isso Ele ressuscitou. Para isso está à direita do Pai. Porque senão eu não estaria aqui. Senão eu não estaria pregando nos 4 cantos ali. Não sairia daqui para pegar em qualquer lugar. Eu não entraria em cadeia como eu entrei pregando dentro da cadeia. Dessa vez eu não fui preso, não. Mas eu entrei numa cadeia, pedi para abrir a grade, eu entrei, uma cadeia chamada Maracanã, cheio de delinquente. E eu sei o que é a vida daquelas pessoas que estão ali. E eu dizia: senta todo mundo aí no meio deles como se estivessem presos. E aquelas coisas penduradas, aquele mau cheiro, aquela confusão toda. E meu Deus, que vida! Você pode até dizer: quem mandou ir para lá, quem mandou aprontar? O que está em questão aqui não é o que a pessoa fez, mas é o estado que uma pessoa se encontra. Então eu sei o que é isso. Eu posso imaginar a vida que foi do apóstolo Paulo numa cadeia que não tinha nada de tecnologia, como tem hoje. Não tinha um cuidado como se tem hoje. Por exemplo, se fosse a prisão da ilha de Pátio, não era uma cadeia, mas era uma ilha inacessível, aonde pessoas não tinham acesso a nada, era luz só de barco, não tinha como fugir. E ali a comida era fubá com água. Mas quem estava lá? João na ilha de Patmos. Foi lá, ele recebeu uma visita do Senhor e foi arrebatado. Então, momento por Deus, o que é o Evangelho para nós? Segundo ponto,
ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele aqui na segunda situação foi exatamente que ele estava preso, porque ele estava combatendo o bom combate. Ele estava enfrentando as trevas para tirar a pessoa das garras do adversário, e não foram poucas pessoas, não. Foram muitas pessoas. Ele tinha consciência, na verdade, que ele não estava fazendo algo, na verdade, para poder aparecer, para se achar que era o tal, não era nada disso, não. Quando ele fala combati o bom combate, ele quer dizer, eu dediquei a minha vida para que a vida outras fossem libertas. Isso é combater o bom combate. Aleluia. Isso é não olhar para trás. Isso é ser uma pessoa responsável. Combater o bom combate, queridos irmãos, não é fácil, não. Não é fácil. Lógico, também falo isso baseado em experiência. Eu já fui empurrado dentro de boate. Eu já fui empurrado em comunidade. E alguém chegar e dizer, o chefe fala assim: você conhece Deus mesmo? Conheço. Conhece mesmo? Me empurrando. É assim que funciona quando você vai trabalhar para Deus, para a pessoa sair das trevas. É assim que funciona. O ataque vem, as pessoas te atacam, porque existe alguém, não aquela pessoa que lá está, mas quem está nela. Porque o adversário, queridos, ele não quer largar aquilo que não é dele. A humanidade foi criada e formada por Deus e não pelo adversário. E ele faz tudo para que pessoas não sejam libertas. E quando alguém se atreve a entrar no terreno dele, pode se preparar. Até a polícia. Imagine você sair de madrugada e fazer a obra, e a polícia estava dando batido em todo mundo, nas boates, aquele chamado que eu chamo ali de nome que não vou dizer aqui agora, que não vale a pena. E a polícia chega para você e diz, e você encosta no canto. Aí você está todo internado, cheio de folheto, Bíblia, bota você no canto, dá uma geral em você. Aí essa pasta, fecha. No meio de todas aquelas pessoas que estão aqui. Mas isso não foi suficiente para eu sair correndo. Eu vou embora nada. Agora eu vou pregar para eles. Por quê? Porque Deus nos chamou para combater o bom combate. Aleluia. Tem muitas pessoas ali nas trevas. Tem muitas pessoas sendo sacrificadas pelo inimigo, sendo humilhadas. Então não temos tempo a perder, não temos tempo a discutir. Nós temos que nos unir no só propósito. Nós, por exemplo, se alguém sai daqui para poder fazer, ainda que eu não vá, eu tenho que orar para que eu só vá e volte com os frutos, porque eu vou estar participando também daquela ação. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para poder pregar em comunidade, para pregar em isso, para pregar em boate, pregar tudo bem, mas ore. Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque lá não é fácil. Hoje está difícil você fazer isso, mas antes era muito mais fácil fazer, mas era mais difícil porque o ataque era direto e objetivo, porque tentar te matar. Quantas pessoas eu vi cair? Eu vi pessoas caírem. Vi famílias destruídas, porque alguém saiu e foi lá fazer a obra e não se preparou. Famílias se perderam. Homens que eram homens viraram homossexuais. Outros ficavam na cama direto.
naquele que marchar. Deus, aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, estou consciente que o que eu fiz está anotado na caderneta de Deus. Acabei a carreira. Até aqui Deus permitiu que eu pregasse, até aqui Deus permitiu que eu ensinasse, até aqui Deus permitiu que eu evangelizasse, até aqui o Senhor permitiu que eu visitasse. Oh glória, até aqui. Então acabei o meu combate. Glória a Deus, aleluia. E guardei a fé. O que é guardar a fé? Não desistir. Não desistir. A maior preocupação de Deus, irmão, você pode pegar e fazer muitas festas. Não é proibido. Você pode fazer festa de departamento feminino, festa de barões, festa de templo, festa de jovem, festa de criança. Mas se a alma não for liberta, tem graça para Deus não, viu? Verdade, Senhor. Que é só mais uma festa. Alegra um, alegra outro. Mas você pode dizer, como assim? Não é proibido, é bênção. Mas a preocupação de Deus, como está em Lucas capítulo 15, versículo 10. E aí a alegria diante dos anjos do Senhor no céu, por um pecador que se arrepende. Você não tem imaginação de que quando você se arrependeu, a festa que teve no céu, menos um para ser escravizado. Glória a Deus. O Senhor não fica feliz porque alguém recebeu uma geladeira nova, um carro novo, um emprego novo. Isso não é, isso vai ficar tudo aqui. E quando você sai com esse propósito, pode escrever. Não vai ser uma tarefa fácil. Os estilhaços sempre vêm. Sempre vêm. Mas não pode perder a fé. Tem que guardar a fé. A Bíblia nos fala sobre isso por quê? Porque diz a Bíblia: e aí, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça aqui é a salvação. Por isso que eu creio na minha salvação. Porque se eu não creio na minha salvação, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não creio na minha salvação, por que eu prego? Se eu não creio na minha salvação, por que eu ensino? Se eu não creio na minha salvação, por que eu oro? Eu creio na minha salvação e ninguém vai tirar essa minha alegria. Deus Santo e Poderoso, aleluia. Deus bendito da minha Creia na tua salvação. glória a Deus. A diferença é que no céu tem nível de galardão, mas salvação é uma só, para todo mundo. Aí você fala assim, mas eu não acredito. Bom, mas a Bíblia diz, em Marcos 16, 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Então, se a pessoa não crê na tua salvação, então não crê. E aí, como vai ser salvo? Não tem como. Então nós cremos, eu creio, porque a palavra de Deus ela não mente. Eu creio nisso aqui. Glória a Deus. Eu creio na palavra de Deus, está escrito, não foi eu que escrevi. Porque se eu não creio na minha salvação, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não creio na minha salvação, por que eu vou pegar e ir para fora? Para as pessoas. Se eu não creio na minha salvação, por que eu vou chegar e vou levar folheto para as pessoas e dizer, Jesus te ama? Não faz sentido. Hã? Faz sentido? Ah, bom. Não faz sentido. Se eu prego é porque eu creio. Se eu evangelizo é porque eu creio. Eu
Eu creio na salvação da família, por isso que eu oro pela família. Eu oro por toda a família, porque eu creio na salvação da família. Eu creio na salvação do filho. Eu creio na salvação do pai. Eu creio na salvação da mãe. Eu creio na salvação do sobrinho, do neto, do bisneto. Não importa, eu creio, porque eu sei que Jesus salva. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Desde agora a coroa do justiça está preparada, é guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Naquele dia, Jesus falou na sua palavra: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que hoje vou preparar lugar. Ele falou isso. João 14, 1, 2 e 3. E no 14 ele diz: aonde eu estiver, vocês estarão comigo também. Aleluia. Glória a Deus. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Quem crê na sua salvação ama a vida de Jesus Cristo. Sai daqui pensando nisso. Aleluia. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Glória a Jesus. Não perca a sua fé. Permaneça firme na presença de Deus. Aqui quem falou não fui eu, é alguém que teve uma experiência com Deus. E a nossa vida é feita de experiência com o Senhor. Experiência. Então quando ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa de justiça está preparada, não somente a mim, mas para todo aquele que amar a vida do Senhor. Então, se você ama a vida do Senhor, você deve levantar pela manhã, passar pelo dia, anoitecer, glorificando e dizendo: Senhor, um dia eu estarei contigo. Aleluia. Isso é o principal objetivo de Deus, em salvar toda a humanidade. Amém, Jesus. Imagine a vida que eu tinha, a vida do jeito que eu era, como eu andava, o que eu fazia. Qual era o objetivo de Jesus me trazer para a casa dele, me deixar lá? Deus, Senhor de minha alma. Para me morrer sem salvação. Mas aprove a Deus fazer essa grande obra de libertação e trazer para frente, não somente eu, mas todos que aqui estão, mundo afora também, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Creia que Jesus é bom, Jesus é bom demais. Queridos irmãos,